jrtvweb.com, a verdadeira TV de Jequié, ao seu alcance de forma simples e fácil. Acesse também pelo Facebook, Instagram e YouTube. 24 horas diárias de programação. jrtvweb.com, o canal que tem a cara do povo de Jequié. Olá para você que nos acompanha aqui na sua Jequié Repórter TV Web. Estamos começando mais um programa Hora de Notícias, nesta manhã de quarta-feira, dia 29 de setembro de 2021, onde apresentaremos aqui os principais assuntos do momento e hoje também tem entrevista especial que daqui a pouquinho o Wilson apresenta para vocês. Fica aqui o convite para você que nos acompanha pelo YouTube. É novo no canal? A gente pede aí, por favor, clique no botão de inscreva-se e comece a seguir o canal do Jequié Repórter TV Web. Também aí você pode acionar o sininho e ter toda a notificação sempre ser acionado quando tiver um vídeo novo na nossa plataforma. Se comentar, entra aqui no bate-papo com a gente. Sempre estou atento para ver o que vocês estão falando. Para o pessoal do Facebook também fica aquele convite, curte, compartilha, comente, entre aqui na roda de conversas, que é importante para a gente aqui estar sempre batendo papo com vocês. O pessoal do Instagram, tá bem enquadrado aí, o áudio fica bacana, mas às vezes quando a gente muda aqui a cena, fica um pouquinho fora do quadro, a gente convida você, a gente deixa porque a audiência no Instagram é alta, às vezes a pessoa fica ali só no áudio acompanhando, mas você pode escolher aí tanto o YouTube Jequié Repórter, o Facebook, como também nossas plataformas de streaming, que está no blog Jequié Repórter, www.jequierreporter.com, como no JRTV Web, no www.jrtvweb.com. Esses são os nossos canais, você pode interagir e a partir de agora é notícia com o Wilson Novaes. Bom dia. Um bom dia para você, Léo, bom dia para todas as pessoas, né, que já nos acompanham a partir de agora, né, sempre todas as manhãs, das 9 às 10, aqui no Hora de Notícias, e a gente vai estar aqui, né, compartilhando muitas informações, sempre na busca aí da gente trazer sempre novidades, compartilhar, interagir com você nos trazer informações. De imediato, como nós fazemos em todos os programas, a gente vai aí à leitura das principais, com alguns pequenos comentários, destaques aí do blog Jequié Repórter. A primeira notícia que a gente traz é sobre esse fato lamentável ocorrido aí na cidade de Barra, no oeste da Bahia, quando um médico Júlio César de Queiroz Teixeira, de 44 anos, ele foi assassinado trabalhando na sua clínica, uma clínica particular, no seu consultório, estava atendendo uma senhora com a criança, quando dois homens, um homem na porta ficou aguardando, o outro entrou na clínica no último dia 23 e fez disparos de arma de fogo matando esse médico. E o que nos traz a falar mais uma vez desse assunto é que a família ontem questionou a declaração do delegado que acompanha esse inquérito policial, Hernandes Reis Santos Júnior, que é coordenador da 14ª Corpim lá em Irecê. O delegado, em suas declarações à imprensa, após prender os dois homens que foram inclusive flagrados nas câmeras no momento em que eles adentraram, ou um que adentrou na clínica armado, eles foram presos e o delegado afirmou que eles teriam dito no depoimento que eles atiraram no médico num crime de mando, que alguém deu R$4.000 a eles, para que eles dividissem, matassem o médico, porque o médico teria assediado uma mulher, que seria a esposa do mandante. Isso a família não aceita, a princípio, essa constatação e quer apuração porque o mandante não foi preso ainda, para que ele esclareça o que realmente levou
a esse crime que chocou, né, lá a cidade, a todas as pessoas. O médico atendia em vários municípios e era muito conceituado pelas informações que a gente está acompanhando. Mas vamos continuar aí, sempre trazendo mais detalhes, informação sobre esse fato, que a veracidade dos fatos possa ser elucidado. Ontem o governador Rui Costa, fazendo a sua live semanal no Papo Correria, ele disse que está aguardando avanço da segunda dose para exigir que as pessoas apresentem uma espécie de um passaporte da vacina aqui na Bahia para ter acesso aos lugares, aos ambientes públicos, enfim, até mesmo os estádios de futebol, que ainda não tem definição desses estádios, né, para receberem público. A Bahia é um dos estados brasileiros que tem time na Série A do Campeonato Brasileiro que não liberou o uso de futebol, né, com o público até o momento. Em razão disso, inclusive, a partida desse final de semana do Bahia foi adiada, Bahia e Ceará, porque a Bahia não aprovou essa liberação. Vamos à próxima matéria. A Câmara aprovou punição para quem divulgar infração de trânsito, e essa matéria agora segue para o Senado. Aquelas pessoas que têm o hábito, né, de nas redes sociais ficar exibindo os pegas, né, como é chamado, acrobacias que fazem motos, uma série de situações, muitas vezes com a utilização de álcool, droga, e está aprovado aí que agora é punição. Outro fato foi um acidente gravíssimo, né, que aconteceu aqui na cidade de Jequié, lamentável. Aqui que a gente fala, porque está próximo da gente, o cruzamento em frente ali a Marlene Buffet, esse rapaz que está aí na foto, o Gabriel, 15 anos, Gabriel Costa Silva, ele vinha em uma moto, pilotando moto. A gente já de antemão afirma, um menor de 15 anos não era para estar pilotando uma motocicleta, ele já está incorrendo no erro, né, uma ilegalidade perante o Código de Trânsito Brasileiro, mas ele estava pilotando a moto e naquele cruzamento vinha um veículo, no caso uma picape, dirigida por um sócio aqui, diretor de uma empresa, uma concessionária de veículos aqui da cidade, e chocou com ele de forma muito brusca, né? A gente viu aí na imagem que foi divulgada nas redes sociais que foi uma colisão brusca. O rapaz sofreu muitos ferimentos, lesões e morreu ontem no Prado Valadares. O corpo foi liberado para a família lá na Cachoeirinha, onde ele residia. O Gabriel Costa Silva, de 15 anos de idade. A gente só tem a lamentar, né? Acidente de trânsito é algo assim terrível, né? Ainda mais na área urbana, né? E falam que ele atravessou quando o sinal estava fechado para a sua passagem, que o amarelo abriu para... Abriu não, o amarelo não abre, né? Ele dá a sinalização de que vai abrir o verde ou o vermelho. Depende dos casos aí, porque é o conjunto semafórico. Vamos lá, Léo, vamos falar do novo boletim da Covid, divulgado ontem aqui em Jequié pela Secretaria de Saúde. Vamos aos números. É isso mesmo, Wilson. Boletim epidemiológico Covid-19 publicado ontem, dia 28 de setembro, às 19h30, apresenta aí um caso nas últimas 24 horas. No total são 6 casos ativos aqui no município de Jequié e 10 estão aguardando o resultado. A taxa de ocupação do UTI está em 26%, sendo um morador residente aqui em Jequié e 4 de outros municípios. O número de mortos continua o mesmo, 408 óbitos, e o vacinômetro atingiu aí 111.553 pessoas vacinadas. Dessas, 67.917 já receberam a segunda dose e 534 a dose de reforço. Só nas últimas 24 horas, 1.678 doses de vacinas foram aplicadas. Pois é, de imediato, né, vamos aproveitar e você já vai saber quem que já sintonizou aqui com a gente, quem que já está nos acompanhando, já postou aí alguma informação para a gente já saudar todos que nos acompanham nas diversas plataformas. É isso, dá um bom dia aqui para o Fabrício Meira, que está soltando o foguete tá desde feliz, ontem. né, Fabrício? Bom dia, Novaes. Ainda resta uma vaga para Montevidéu. Espero que seja a sua. Tá a bom. minha já está garantida ontem, dando risada, coração verde, cara de porquinho. O Fabrício Meira, torcedor aí do Palmeiras.
E aí ele completa aqui, fala: tomara que o treinador mude a postura do time, porque ontem quase infartei cada descida do Galo. E dá muita risada aqui. Fabrício Meira na torcida. Bom dia também a Regina Maria, está aqui dando bom dia a todos. Maria Thelma Linhares também já chegou por aqui dando um bom dia. Quem chegou também aqui foi a Aide Alves, acho que é a Aide mesmo, Alves. Oi, pessoal da Cidade Sol, amo Jequié. E também Ana Caroline Barbosa dando um bom dia para todos. Bom dia, Ana Caroline. Aide. Wilson Midler, bom dia, Midler. Grande dando um bom homem. dia para os novais que lideram a comunicação em nossa cidade. Sumido. Grande Midler. Quando convidá-lo agora, vamos amigo. Convidar ele com outro foco, né? Outro foco. Midler, Fabrício Meira por aqui, Maria Thelma Linhares, Regina Maria, todo mundo aqui interagindo no Hora de Notícias. Pois vai no com decorrer você do aí. programa, outros virão e a gente vai trazer também aí qualquer questionamento, qualquer Isso. informação. Esse programa é muito interativo. Eu queria aproveitar até para, a cada momento que a gente faz um levantamento aqui dos dados diários, né, de acesso, a gente fica entusiasmado pelo crescimento que tem obtido, né, essas nossas transmissões nas várias plataformas, né, que a gente tem aí e divulga simultaneamente. O YouTube, muita gente acompanha, pessoas que não acompanham na hora exata que o programa está indo ao ar, mas à noite, à tardinha, chega em casa, assiste em sua televisão, assiste no próprio celular, de várias maneiras, tem como acenar e assistir, né? Só uma dica aí pro Fabrício, está tendo uma chance, eu vi uma luz ontem no fundo do túnel, de assistir o jogo num telão, numa sala de cinema, viu? Eu vi ontem esse acerto no conforto e no escurinho do cinema, sem Coitado precisar. para quem ser dono do cinema, né? Ou então não pode tomar uma lá dentro. Não, né? é torcida única. Não, eu falo porque tá comendo, tá bebendo, faz um gol ainda. Pois no cinema. Mas eu vi essa conversa ontem ali, meio. Ainda a coisa está sendo estudada, né? Eu estou falando da partida decisiva. A depender de quem passe aí hoje, a depender de quem passe hoje. Polícia Civil elucidou homicídio que aconteceu no ano passado ali no bairro Amaralina, mas os autores permanecem foragidos. A vítima foi Tiago Costa Souza, o Tiaguinho. Ele foi assassinado ali no Amaralina. Setembro Amarelo. A UniFTC realiza roda de conversa, pessoal aí de psicologia, né? Esse mês é o mês da saúde mental e trata do suicídio, um tema que é sempre importante, né, vir à tona aí e traz essa discussão aqui na UniFTC com os seus profissionais aí, enfim, os alunos também do curso de psicologia. A gente já faz novamente esse convite a você, porque na próxima quinta, na outra semana, né, não é nessa quinta amanhã, não é na próxima, você assista aí o novo podcast aqui da JR TV Web, que é a Pod Quinta, um programa voltado para a cultura, a arte aqui na cidade, com os convidados de Júlio Lucas, do Emerson, Enzo Emerson e do Murilo Hollenberg. Eles vão trazer pessoas para debater aí cultura, fomentar a cultura, trazer artistas de outras cidades, de outros, enfim, do cenário nacional, e também justamente prestigiar os artistas da terra. Mas, Léo, a gente já vai agora para nossos convidados do programa de hoje, né? A gente tem essa semana toda com convidados aqui com a gente e vai estar aqui conosco, já estão aqui na bancada do programa de hoje. A gente já deseja um bom dia. A Elissandra Passo Souza, que é psicóloga, né? Está aqui. Bom dia para você, Elissandra. Tadeu Campos, que é administrador. E nós vamos agora esclarecer, assim, com detalhes, falar sobre um tema que eles se uniram para desenvolver aqui na cidade, para dar assistência aí ao setor empresarial, que é a mentoria. E a gente vai saber um pouco, vocês vão ficar à vontade para explicar, para dizer como funciona, o que é que busca a mentoria, o que é que vocês levam até o setor empresarial no programa de hoje. Bom dia, Alessandra, e vamos conversar com você, né, em respeito à presença feminina aqui. Bom dia. Bom dia. Bom dia, fique à vontade. Pode nos explicar aí esse trabalho de vocês inicialmente. Prazer imenso estar aqui com vocês. Carinhosamente as pessoas me chamam de Liz, Liz, então fique à vontade também. Alguns acham que são psicólogas diferentes. Mas o importante
o objetivo principal, que é justamente contribuir para a qualidade de vida das pessoas. E essa parceria, ela surgiu 2 anos atrás, né? Que a gente temos amigos em comum, nos tornamos grandes amigos. Ele é muito amigo do meu esposo, eu sou muito amiga da esposa dele. E aí começamos um processo bem singelo de encaminhamento, né? Então, assim, eu como psicóloga atendia no consultório de psicologia muitas pessoas que eram empresários, que eram gestores, que eram líderes, que estavam em dificuldade na área empresarial e que mesmo eu conseguindo ali ajudar no aspecto do autodesenvolvimento, no desenvolvimento do autocontrole, do autoconhecimento, tinha questões que estavam relacionadas ao mundo business e que trazia um comprometimento na qualidade de vida. Então eu comecei a encaminhar para o meu amigo Tadeu para que ajudasse essa pessoa a organizar a sua empresa, conseguisse criar metas, né, cumprimento de objetivos. E meu amigo também começou a observar que tinham muitos clientes dele que não estavam prosperando, não conseguiam cumprir as metas estabelecidas, não conseguiam fazer as análises que ele trazia, ou simples ações, muitas vezes, por conta de questões de uma ordem mais emocional, mais comportamental. E começou a encaminhar para mim. Então, assim, né, os encaminhamentos estavam acontecendo, né, com uma frequência... Os conhecimentos, perfeito. Exatamente. E isso culminou no nosso objetivo, né? Começamos a fazer formações juntas. E aí aproveitamos bastante assim, a pandemia, com todo esse universo sem fronteiras digitais, né, que é a internet, e fizemos um curso internacional em Mentoring, com uma certificação validada por Harvard e grandes instituições em MIT e tal. E aí, então, montamos a nossa mentoria Transformação pela Liderança. T de Tadeu, L de Liz. Tá certo. Pois é, Liz, a gente vai ouvir aqui também nesse primeiro cumprimento aqui, conhecer um pouco o Tadeu, porque eu acredito que a senhora falou aí, pandemia. Eu acho que a pandemia influenciou e ainda influencia muito nas empresas. Eu ontem conversava com um empresário e a gente trocava ideias. Ele é um empresário de fora que agora está conseguindo consolidar o empreendimento dele em Jiqué. Ele tratou justamente do que vocês buscam orientar. No momento que ele preparou tudo, os investimentos para organizar a sua empresa e inaugurar a filial em Jiqué, ou a unidade de Jiqué, foi quando veio a pandemia. Voltou tudo atrás porque ele perdeu o público. Ele perdeu a chance de abrir o negócio. E isso a pessoa tem que estar bem, né? Aí vocês aqui vão me explicar, para você conseguir conviver sem faturamento, sem receita, sem objetivo, sem ser alcançado, né? Para chegar a esse momento agora que aos poucos as coisas vão retornando. Bom dia, Tadeu. Bom dia, Wilson. Bom dia a todos. Esse ponto, isso que você traz, é realmente bem interessante pelo seguinte: na pandemia tiveram negócios que realmente tiveram que fechar, não tem outra escolha, né? Tiveram negócios que realmente tiveram que fechar. No entanto, surgiu várias outras oportunidades que os empresários atentos também conseguiram pegar esses insights novos, essas novas tendências que já existiam e que a pandemia forçou, né, a gente colocar em prática. A exemplo dos trabalhos à distância, exemplos da pessoa trabalhar de casa, né, o atendimento que a gente fez, o curso que a gente fez, tinha gente de Portugal, da Espanha, tinham pessoas que estavam nos Estados Unidos. Então, assim, todos juntos no mesmo local, uma ferramenta que já existia, já era possível fazer, e ainda assim as pessoas ainda não utilizavam. E a junção da parte de gestão com a parte comportamental vai justamente para que essa soma faça com que as decisões sejam melhores tomadas. Porque imagine, às vezes a pessoa está com dinheiro lá para poder fazer o investimento, mas não está no equilíbrio pleno das suas capacidades emocionais. Então ela pode tomar uma decisão que não está muito bem focada, e da mesma forma que às vezes ela está sem dinheiro, mas com a emoção ela quer fazer de qualquer jeito, sem analisar os fatos de uma forma concreta. Eu costumo comentar com a Elisandra que nossa união é aquela situação dos anjos que cada um só tem uma asa, né? E que para poder chegar no céu precisam dar os braços. Essa parte da razão e da emoção, do conhecimento também comportamental é fundamental para que consiga dar outros passos. Como ela falou, tem empresário que está travado no desenvolvimento por conta de não ter o conhecimento das ferramentas, mas ele tem a atitude, ele quer fazer. E tem empresário que tem o conhecimento das ferramentas, mas por um lado ele está travado no comportamental, em alguma crença. E aí essa junção faz com que potencialize justamente isso. Pois essa mentoria empresarial que vocês já estão fazendo e aperfeiçoando e levando, né, conhecimento, orientação às empresas,
ela é em busca de soluções, né? De solução para os vários setores empresariais, né? Mas aí o humano, porque aí vem quando atinge o humano, que é a pessoa se fechar, se dizer, rapaz, como é que eu vou sobreviver? Aí também tem que ter muita habilidade sobre o comportamento não humano, como é que reage nesses momentos, né? Exato. Quando você fala, né, assim, a questão das emoções, e a questão de lidar com crises, né? Então, assim, nós, enquanto humanos, a gente tem necessidades básicas para serem atendidas. Então, assim, se estiver mexendo na necessidade básica humana de sobrevivência, é quando justamente a maioria, a grande maioria das pessoas, elas paralisam, elas não conseguem agir. E eu trago muito, dentro do processo de mentoria, né, o desenvolvimento da autoliderança. Que aí nós temos, para um ser humano se desenvolver, precisa ter 3 olhares, né, 3 pilares do autodesenvolvimento. Que é primeiro fazer uma autoobservação, perceber como é que ele funciona. E normalmente, 99,9% dos casos, a pessoa ela segue um padrão, que é o que meu amigo trouxe aqui, né, a linguagem, que são as crenças limitantes. Isso muitas vezes vem de uma ordem familiar, uma ordem cultural. Aqui na cidade a gente inclusive tem várias pessoas que são padrões de comportamento local. É interessante por atender pessoas também de outros estados, outros países. E que isso, infelizmente, assim, um baixo nível de autoobservação, um baixo nível de autoconhecimento, de autocontrole, favorece justamente a pessoa a paralisar. E aí temos a questão das emoções, né? Porque assim, nós somos humanos, temos emoções, é usado, mas não é assim tão funcional o termo, né? Controlar as emoções, porque não tem como controlar, né? Se Deus livre e guarde, entrar um ladrão aqui e apontar a arma, naturalmente a gente vai ter uma reação, uma emoção de medo. Então isso é intrínseco ao ser humano. Mas o que fazer? Né? O que vai acontecer com você diante de uma situação dessa? Então, eu poderia ter uma atitude, você poderia ter outra, né? Independente de você ser homem ou não, ser mulher ou não. Então, quanto mais você conseguir entender como você funciona diante das adversidades, que aí a pandemia ela entra justamente com essa característica, né, essa categoria de crise, mais você vai conseguir lidar com ela num processo de prevenção. Então, assim, o que Tadeu tem trazido, e a pandemia ajudou para que as pessoas ficassem no nível que a gente chama de descoberta. Antes estava todo mundo alienado, achando que era cada dia matar um leão por dia. A pandemia veio e mostrou. Quem não estava preparado faliu, não conseguiu manter empregos, não conseguiu manter as contas básicas de uma empresa. Mas quem já estava num processo de saber criar condições na previsibilidade de um comportamento para acontecer, ninguém sabia que era uma pandemia, mas aconteceu uma crise. Isso dentro do universo empresarial tem que ser visto o tempo inteiro. Pois é, e aí vem aquela curiosidade, eu sou leigo, né? Vou começar a tentar entender algumas coisas. Mentoria, que vocês agora trazem, consultoria, qual a diferença? Tem diferença ou é a mesma coisa? Existem algumas diferenças, né, entre mentoria, consultoria, aconselhamento e coaching, né? Se a gente for... E psicoterapia. E psicoterapia também, se a gente for separar aí cada uma das fases. A consultoria, ela é muito baseada em conhecimentos, em técnicas para poder serem aplicadas naquela empresa, que não necessariamente eu tenha vivido aquela experiência. Está mais baseado em trazer a experiência de uma outra empresa e aplicar no negócio. A mentoria, ela traz um pouco do que eu já vivi, né? do processo que a gente já desenvolveu, do que a gente aplica nas nossas vidas, e por isso também fica mais fácil de passar para o outro o que é que está acontecendo. O coach também, que é uma outra ferramenta que a gente acaba usando, ela é já baseada em perguntas poderosas que vai extrair da própria pessoa qual é o desejo dela. Então não traz nem uma experiência que eu já vivi, nem necessariamente um conhecimento daquela área, mas a partir das percepções que você tem sobre aquele assunto, você vai extraindo perguntas e vai se questionando a fazer de uma determinada forma. E a psicoterapia, que já é a parte da técnica mesmo, né, que a psicóloga tem, que Elisandra também é psicóloga, então uma escolha sábia minha de ter como parceira uma pessoa que, além de entender da parte de mentor, ele também entende muito do ser humano. Então essas são 4 áreas distintas, Wilson. No entanto, existe uma metodologia, existe um processo que a gente utiliza no nosso trabalho, que foi essa mentoria que a gente fez, né, do treinamento que a gente fez lá com o pessoal da Global, que tem bases, né, em Harvard, no MIT. Então, assim,
tem um conhecimento muito consolidado em como aplicar na vida das pessoas essa mentoria. No entanto, acaba que na prática a gente vai usar um pouquinho de cada coisa, né? São as ferramentas que a gente tem e aí vai lançando mão delas para poder atingir melhor cada um dos clientes. A gente estava conversando ontem, né? Ontem eu fiz uma live e depois a gente tem uma reunião para poder estar justamente falando dos nossos clientes, para poder entender como vai ser a melhor abordagem de cada um dos lados. E a gente conversava sobre isso, que por mais que a gente tenha um passo a passo definido para poder aplicar com aquele empresário, né? Existem premissas e princípios que têm que ser aplicados, chega uma hora que a gente tem que abrir mão no sentido assim de tipo, olha, o que eu estava pensando para você hoje não era isso, mas eu estou vendo que a sua necessidade como ser humano, como empresário, está muito mais baseada nessa questão. Então, a gente tem que focar nisso. Não dá para deixar o outro lado também desamparado, né? A gente tem que chegar lá e dar um apoio a ele. E nessa questão toda entra um ponto que eu falo até de Alessandra, não é nem minha, que ela sempre diz que é o seguinte: as empresas são feitas de pessoas, são feitas para pessoas, então a gente tem que ter esse entendimento do humano ali, entender qual é o outro lado, entender como é que está o nosso cliente para poder da forma mais assertiva possível usar a ferramenta correta para ter o objetivo que a gente quer. Quando se está construindo ou constituindo uma empresa, assim, a gente coloca qualquer pessoa que constitui uma empresa como fundamental, por exemplo, ter o contador, escritório de contabilidade. Ele pode até trocar o escritório, mas ele tem sempre que ter um contador dentro da empresa, um prestador de serviço. E tem os fornecedores, os colaboradores, que são os funcionários, essa coisa toda, mas são coisas que fazem parte da empresa. No caso da mentoria, aí o que eu pergunto a vocês, é um trabalho que vai ficar sempre com a empresa ou só naquele momento que a empresa demonstre estar precisando de um direcionamento profissional de uma equipe como a de vocês? Excelente pergunta. Isso... dentro do universo da psicologia, a gente vai ter que dizer, felizmente, né? Depende. Depende, né? Mas assim, né? Grande parte das vezes é exatamente o início. É quando você precisa de uma pessoa que tem, por exemplo, eu tenho uma expertise do comportamento humano. Então, só para você ter ideia, assim, trazendo o que Tadeu trouxe, né? Quando eu fiz a formação em mentoria, então existe todo um passo a passo. Para mim mesma foi assim, um divisor de águas, porque eu já sou neuropsicóloga, já trabalho com neurociências, e é exatamente um dos pilares principais da metodologia que a Global Mentoring Group traz. Inclusive, hoje eu faço parte da equipe, né? Eu sou uma das treinadoras certificadas pela Global. Final de semana que vem a gente vai estar ali, final de semana inteiro, com pessoas de vários lugares do país e do mundo, para ajudar a aprender essa metodologia. Eu sou uma das treinadoras que contribui para justamente o mentor, né? Aquela pessoa que tem uma expertise, você tem um conhecimento específico. A gente ajuda você a desenvolver esse conhecimento de uma forma que contribua para outras pessoas, né? A questão das pessoas aprenderem que não precisa ter o trabalho como coisa hard, né? Difícil. O trabalho, ele pode ser realmente a palavra linda que a gente também filosoficamente fala, né? Edificante. Então é possível. E é justamente trabalhar o propósito. Então, quando a gente entra, assim, se o empresário, que isso é um trabalho que a gente está justamente trazendo, né? Plantando a sementinha, as pessoas entenderem que começar um negócio com uma mentoria é exatamente saber onde você está, onde você quer chegar. Tem uma frase que eu me esqueci agora qual foi o teórico que traz, né? Acho que foi o Steve Jobs, né? Não, esqueci agora. Que traz o seguinte, acho que é Steve Jobs mesmo, que fala a questão do foco, né? Então, assim, o que é foco? É você dizer não a um monte de possibilidades, de necessidades, de coisas até interessantes e atraentes, mas porque você tem exatamente o entendimento de onde você está, onde você quer chegar. E a maioria dos empresários, eles montam um negócio sem nem sequer fazer uma análise básica do mercado. Então, a mentoria ela vai ajudar justamente para que você não precise tentativas e erros, sobe e desce. Não, você já vai com uma visão estratégica e unificada para chegar aos objetivos. E quando isso é acompanhado de um autoconhecimento, né, o processo que a gente trabalha de autoliderança, eu trago, por exemplo, o entendimento da neurociências para justamente você entender como é que seu corpo funciona diante de situações de emergência. Tem uma teoria que está fazendo bastante sucesso, né, com os nossos mentorados, que é a questão de eu olhar para você e conseguir identificar qual é a sua forma de pensar pelo formato do seu corpo. E eu ensino isso para eles. Então, assim, não só eles entendem como funcionam, e é lindo, assim, como eles falam, nossa, é exatamente o que eu sinto, é exatamente como eu penso, mas nunca conseguiu transformar isso em palavras. E não só também a autoobservação, o autoconhecimento e o autocontrole, mas ele conseguir entender o outro, entender a equipe, que é um dos trabalhos que a gente
coloca junto, né? Que é justamente você saber não só identificar quais são as necessidades, os motivadores intrínsecos da sua equipe, como também entender o que está atrelado aí na sua relação. E isso tudo juntando justamente com o seu propósito. O que você quer fazer? O que sua empresa? Qual é a solução que você entrega? Qual é a dor que você resolve? Porque as pessoas precisam entender que negócios é para ajudar pessoas, né? A minha frase que está sempre junto. Então, se é para pessoas, primeiro você tem que entender de si e entender de pessoas. E aí justamente onde tem falhas, né? A gente pode observar, e a gente está falando de um período assim que nunca convivemos, pelo menos vocês, muito menos um período comum de pandemia, de ter que retirar pessoas da rua, fechar empresas. Isso é uma coisa estranha, né? Até agora estranha para todos. Mas a gente pensa assim, eu tenho hora que eu pensei várias vezes nisso. O cidadão tem um negócio, o seu negócio sem poder ter clientes, que é o fundamental, ter para vender, para comercializar os produtos. Quando ele entra na empresa e de repente ele se depara lá com os funcionários parados, né, braços cruzados. Diz, meu Deus, eu vou ter que pagar esse povo. Eu não tenho dinheiro, agora eu tenho que honrar os compromissos. Se for indenizar todo mundo, ele já toma raiva, aparentemente, ele toma raiva do pessoal, né? Porque procura uma outra coisa para fazer, porque não tem como vender. Eu acho que aí tem o trabalho de vocês é fundamental para essa relação não haver, que eu acho que houve muito desgastes, né, entre essas pessoas. O empresário, o dono do negócio, e aqueles que são seus colaboradores, em alguns casos fundamentais, né? Para o trabalho seguir, né? E é importante você trazer, porque assim, é exatamente as experiências que a gente mais viveu, porque a gente iniciou nossa parceria solidificada, né, como dois pilares, justamente na pandemia. A partir daí, né? Exato. E primeiro ponto, caso real mesmo, assim, a pessoa parar e observar qual é o seu negócio, entender seu negócio, e eu trazer para ele quais eram as necessidades básicas dele, quais eram os conflitos internos, quais eram as dificuldades, quem era a equipe dele. Então a gente foi justamente pro lado humano. Chamamos todos os funcionários e trouxemos a real. Essa é a verdade. Diante dessa realidade, o que eu quero trazer para vocês meu objetivo é que a gente não entre no processo de demissão. Então, o que cada um aqui consegue aceitar, né? Então, assim, primeiro foi abrir a fala do humano de dizer o seguinte, gente, eu sou um ser, o líder, né, o gestor, eu sou uma pessoa que eu tenho valores dessa ordem, certo? Eu não quero demitir vocês, não é meu objetivo, não é meu foco, mas infelizmente a gente, como gestor, precisa olhar essa possibilidade, porque as empresas estão falando o tempo todo, a gente está vendo todo mundo noticiar essas informações, mas eu não quero fazer isso com vocês. Então eu garanto para vocês que a gente vai dar um jeito de não conseguir isso acontecer. E então, quando ele fez isso, ele atendeu a necessidade básica da sua equipe, que era o quê? Poxa, pelo menos eu vou continuar com o meu emprego. Então, assim, foi acordado as pessoas não tirarem férias, foi acordado as pessoas a entender que poderia atrasar um pouco o salário, e todo mundo de acordo, porque a necessidade básica que era, olha, não vai faltar comida, é uma rede de mercados, então aquela questão de, se qualquer coisa necessidade, a gente faz aqui, né, um entendimento de como usar, por exemplo, alguma situação, algum item lá. Então, todos entenderam que a família não ia passar fome, não iam ficar desempregados, e só por isso a equipe toda ficou coesa, concisa e todo mundo focado. E, inclusive, bateu metas, não foi, amigo? Durante a pandemia, vendeu até mais do que antes da pandemia. E para vocês chegarem, por exemplo, numa determinada empresa que tem aquele proprietário que ele diz assim, eu dei certo 50 anos, 60 anos, e não é ninguém que vai me ensinar a trabalhar, que ele quer duro. Às vezes está com uma empresa que é familiar, um filho que já veio de outra forma. E aí eles entram em choque. Porque o sujeito diz, pô, eu cheguei até aqui porque eu fiz certo. Não é agora que vem esses dois jovens que são mentores orientados ou contratados pelo meu filho, que é meu sucessor na empresa, para mudar comportamentos que o cara não está fechado ali para não mudar, né? Aí vocês encontram dificuldades, né? Ele está lendo nossa mente. Entendeu? Existe, assim, só complementando, pegando um pouquinho antes, né, da pergunta que você fez, o contador, né, dentro da estrutura da empresa, ele é obrigado por lei. Para poder ter esse amparo legal, porque ele vai estar ali sendo acompanhado. As grandes empresas, elas têm conselhos consultivos e têm mentores. Normalmente já tem esse papel de mentor que vai ser feito ali por um conselho que vai estar sempre acompanhando aquela empresa. Então, o presidente da empresa, né, pensando numa estrutura
vai estar sempre acompanhado por conselheiros, e esses conselheiros vão debater e tomar decisões em conjunto. Nesse caso já existe, digamos, um processo de mentoria ali acontecendo. No caso de empresas familiares, que realmente são a maioria das empresas que tem no Brasil, são familiares, existe essa resistência e existe também o que o empresário às vezes não está disposto a mudar. E aí a gente vai por uma comparação que eu acredito que fica mais fácil do pessoal entender. Muitas vezes a pessoa só vai no médico quando está com muita dor ou acha que já não tem mais jeito. Existem casos de empresários que chegam para a gente que a dor já está realmente muito grande. A ferida já está muito aberta. E a própria estrutura da empresa já está muito comprometida por conta disso. Acontece que na época que seu pai começou o negócio na forma que era o jornal, hoje já não está funcionando do mesmo jeito. Então já tem que ter uma evolução. Quem começou, às vezes, a empresa lá atrás, tinha um modelo de negócio, tinha uma realidade, tinha uma sociedade que estava ali presente e que isso foi evoluindo e que tem que ir adaptando. E aí eu volto muito para um ponto que é o propósito que a empresa tem que ter. Não é o como você faz. Eu acredito que hoje você, Léo, seguem o mesmo propósito de levar o conhecimento, levar a notícia, levar a verdade. Que isso foi fundado lá atrás. Agora a forma, que é o como, vai tendo que adaptar. Não tem como ficar parado. Imagine hoje a possibilidade, o potencial que a gente tem de levar o conhecimento dos canais que a gente está usando. Isso não existia. Então essa mentalidade realmente de ter essa troca e até da mentoria reversa que a gente chama, né? Do mais jovem ensinar o mais velho. Ontem a gente conversava, a gente estava usando uma ferramenta para poder fazer a nossa reunião. Normalmente eu uso o Google Meet, por exemplo. Liz já gosta mais de usar o Zoom. Aí ela chamou pelo Zoom, eu entrei e tal, ela, vamos fazer a apresentação. Eu falei, eu já não sei direito como é que é, me mostra aí como é que faz. Aí ela comentou, foi uma criança de 7 anos que me explicou como é que usa isso. No mundo dele. Exato. Olha, eu me lembro de um fato, isso já tem muito tempo, eu não sei hoje como é que está. Eu saí, eu administrava uma emissora aqui que é de rádio, e eu estava precisando de um determinado tipo de microfone. Me deram a dica que em Conquista tinha esse tipo de microfone. E eu fui lá e perguntei a alguém, diz, tem fulano de tal, na rua tal. E chegando numa loja de uma portinha só. Eu fiquei assim meio... Será que tem mesmo? Deve ter, né? Entrei, mas aquela porta assim, que tinha profundidade, mas na frente quase nada. E o cidadão levantou do balcão. E quando eu falei no microfone, ele disse, já sei, você é pastor. Você não tá, tomei até um susto, você está precisando de um microfone para falar com o seu público, porque você deve ser pastor. E o cara, ele me assim, envolveu que eu ia comprar um microfone, eu comprei 3. E me chamou a atenção esse fato. Pouco tempo depois, eu estava lendo que esse cidadão, que já tinha não sei quantos anos nesse comércio de eletrônico lá em Conquista, ele foi convidado pelo curso de administração e de comunicação da UESB, um cidadão de nível mediano de ensino, talvez primário, para dar uma aula. Imagine, uma aula que diga assim, falar da experiência dele na universidade. Eu falei, olha para aí, rapaz, foi aquele cidadão que... Porque o cara me envolveu, começou a me chamar de pastor, que eu não sou pastor. E de repente falou, quando eu falei que era de rádio, ele já me mostrou tanta coisa. Eu comprei 3 microfones, porque precisava. Aí eu fico vendo isso, como tem essas pessoas, né? A criatividade e que precisa, às vezes, dessa... Eu não sei hoje se ele ainda no mercado, isso aí já era uma pessoa idosa, né? Eu não sei hoje como é que anda, mas eu achei interessante isso, né? E foi um excelente isso exemplo. É um exemplo, né? Porque assim, a mentoria, ela, assim, o que a gente propõe, na verdade, é algo que existe na relação humana. Que é você trazer a sua expertise, o seu conhecimento, com foco em trazer o outro um aprendizado, para ele não precisar subir tantas pedras, já que a gente sabe que tem tal caminho, já tem tal atalho. E o que ele fez para você foi justamente uma mentoria. Ele trouxe toda a expertise, o entendimento daquilo que ele sabia, do que ele fazia, e ele te envolveu aquilo que necessidade humana. Que atendia o que eu queria, isso, né? Ele resolveu a sua dor. Tanto é que você descobriu que tinha 3 dores, você tinha 3 necessidades. 3 necessidades.
E mentor, ele faz justamente isso. Então, assim, esse exemplo que Tadeu trouxe da criança foi bem interessante, porque quando você tem essa mentalidade, né, enquanto gestora mais tradicional, né, que entende que não precisa que nada, tem uma empresa, a gente vai respeitar. Nós estamos aqui para poder obrigar ninguém a algo. Mas, infelizmente, e aí por isso que a gente está aqui nessa rádio, por isso que a gente faz nossas lives, né, amigos, semanais, nosso objetivo é trazer conhecimento. Por quê? Primeiro, estamos vivendo nosso propósito, é algo que nos edifica enquanto pessoas. E segundo, porque a gente sabe que se a gente conseguir romper essa barreira da descoberta, da pessoa entender que essa forma de pensar é até uma terminologia que os americanos usam, que é um mindset fixo, né, um modelo mental fixo, onde você só acha que é assim, assado e acabou. Infelizmente, agora eu pergunto, a mentoria ela só se enquadra para uma média e grande empresa ou mesmo uma pequena empresa? Porque a gente vê hoje todo um propósito. O Sebrae, por exemplo, né, realiza muitos trabalhos voltados para essas áreas. O trabalho de vocês, de mentoria, ele pode pegar uma empresa pequena, um negócio hoje com as microempresas e dar esse start aí de... As grandes empresas, assim, a gente tem aí a Magazine Luiza, né? A gente tem o Google, o Facebook, todos eles, por exemplo, fazem um trabalho de mentoria e coaching muito forte. Certo. Todos. Nosso objetivo é justamente ensinar os microempreendedores, nosso foco é esse, para que eles entendam que não precisa ficar no vermelho, não precisa sobreviver. Ele pode ter métricas, ações que vão chegar a um objetivo que ele vai ter que descobrir também. O nosso papel também é esse. Muitas vezes a pessoa faz só por uma empresa familiar. Nós temos, acho que dos total de clientes, a maioria, né, é de empresas familiares. Mas só tem 2 que não é familiar na questão da essência da criação, mas até o modelo normalmente é... E que muitos disseram ao longo de muito tempo que a tendência da empresa familiar era não ir muito adiante, né? Muitos dizem isso, para que a realidade às vezes não. Olha só, empresa familiar tem grandes empresas que foram criadas sendo empresas familiares. Certo. Gerdau era uma empresa familiar e hoje é multinacional. O que eu percebo é muito o lado de o que é que cada um está disposto a fazer na empresa e como você enxerga. Existe uma situação, e é comum se a gente parar para analisar, que às vezes tem grandes empresários muito bem sucedidos que os filhos vão fazer concurso público, vão fazer profissões ditas como profissões de maior estabilidade, como médico, advogado, engenheiro, e não tocam aquilo que fez eles estarem na situação de a crença às vezes é tão forte que o próprio pai não entende que ser empresário também é ter sucesso. É verdade. O cara é um grande empresário e fala assim, eu vou fazer meu filho médico. Isso, eu não quero que ele passe por o que eu passei. Ele vai passar por o que eu passei, né? E aí, isso é a realidade. Você vai para um caminho desse. Então, isso é muito falta no processo de sucessão. Inclusive, eu não tenho exemplos de pequenas empresas, mas o Boticário tem uns 9 anos, mais ou menos, que o Boticário fez um grande processo de sucessão das franquias. Porque os primeiros donos das franquias já estavam chegando na idade de se aposentar. Perfeito. E aí agora sim, quem é que vai ficar com a franquia? A franquia já está aberta lá, está dando resultado. E aí os filhos já eram, né? Médicos, administradores, engenheiros, advogados, e não queriam tocar o negócio, não queriam ser empresários. Aí o Boticário bancou, lógico, né? O canal de venda dela principal é a franquia, então ela bancou esse treinamento para o pessoal para justamente preparar a sucessão, que é o que não acontece hoje. O empresário, o micro pequeno empresário, ele não prepara para poder ter uma sucessão. Então o caso está mais em como faz a migração do que propriamente dito de ser ou não ser uma empresa de longo prazo. Nós estamos aqui falando em mentoria com a Alessandra Passos, ela que é psicóloga. Qual é o nome da empresa mesmo? A gente tem a Transformação pela Liderança, que é o programa que a gente faz. Certo. No caso, eu tenho uma empresa que é a Multicampus e a Alessandra Vocês juntaram, certo. E o Tadeu Campos, que é administrador. E nós estamos falando sobre mentoria. Mas vamos a Léo aí, que já deve ter mais pessoas aí com a gente. Daqui a pouco eu faço uma pergunta, a gente vai interagir aqui um pouquinho com o pessoal. Tem algumas perguntas que são de outra área, mas dá um bom dia para Chico Salles, que dá um salve para todo mundo. Fala que a casa caiu. Não entendi não. Marileide, dá um bom dia também para todo mundo, tá aqui. Aí Chico Salles fala que mentor é o atalho técnico, é a referência técnica. E ele complementa falando que o que precisa é o empresário acreditar.
Aí que entra o aposentado que tem experiência. Uma boa sinalização de Chico aqui. Sim, legal. Excelente. Não é? Perfeito. Deixa eu ver aqui. E é isso que vai acontecer sempre, né? Perdão. Né? É só para Vou te ver. contextualizar que o Chico é médico veterinário, hoje ele se dedica muito às artes plásticas, porque ele é um artista, e é um cara sempre atual com a gente aqui, sempre está dando suas opiniões. Exato, e assim, foi muito, muito pertinente o que ele trouxe, porque o grande desafio é que os empresários que acham que poderiam estar se aposentando, que estão totalmente descontextualizados das exigências hoje, pelo contrário, eles têm toda a expertise de serem mentores. A gente só precisa entender uma metodologia para poder não ficar só no achismo. Ele vai seguir um método, um plano de negócios, um plano de ação, e ele vai conseguir ajudar essas pessoas a não passarem pelas dores que ele passou. Bacana. Fabrício Meira, ele fala aqui, acho que é outro assunto, que ele achou curioso um caso ontem na rádio onde uma criança ligou para você para saber do aeroporto. Sim, que ele ficou muito contente em um ouvir uma criança procurando acho que saber de da 8, 9 cidade. anos, me perguntando o que é que eu podia dizer a ele sobre um aeroporto regional em Jiquel. Me atrapalhou assim que eu não tinha conhecimento, eu acho maravilhoso. Muito, vai ser iniciativa, né? Iniciativa de Mas buscar. eu achei interessante a idade dele, bem pequeno, foi legal. Gilberto Simon é o nome dele, não me esqueci. Simon. O Gilberto Pereira, ele fala dá um bom dia para todo mundo aí, mas fala que é preciso que contenha o abuso de velocidade no trânsito em Jiquel. Sim, Os foi acidentes aquele são outro espelho caso. da ignorância nas vias. Engraçado, da né, que a gente cidade. lembra que está na lei de trânsito, a questão de velocidade, tudo está escrito, tudo está bem feito. A gente somos Quem tá por humanos, aqui né? também é a Ana Lucas, dá um bom dia para Ana Lucas. Thelma Amaral também dando um bom dia para Wilson, bom dia. Cláudio Honor José dos Santos, de Atibaia, de São Paulo, dá um bom dia para todo mundo. A Ana Lucas fala o seguinte: interessante essa entrevista, até porque precisamos quebrar paradigmas. Na organização, é muito importante que o objetivo inicial seja mantido e que os sucessores tenham essa linha de troca de aprendizados, não esquecendo que todos nós temos resistências e possibilidade de crescer com as novas tecnologias, ferramentas e treinamentos presenciais onde todos sejam valorizados. Dando um parabéns para todos. Ana Lucas fala: Chico Salles, salve São Miguel Arcanjo. Bom dia, Ana. Ana está em Salvador, ela sempre está aqui com a gente, né? Esteve aqui Esteve aqui presencialmente também. a semana passada. Ela era pedagoga, como é que fala? Psicopedagoga. Ela também ela dá tá aqui interagindo, consultoria em exatamente. Salvador. Aí uma pergunta agora para o empresário que está assistindo agora, né? Vocês já falaram qual o perfil do empresário, qual o gatilho, o que é que ele tem que estar atento, mas aí como começa esse relacionamento da mentoria com o empresário, como é esse contato, como é que eles conseguem chegar até vocês? Bom, contato, né, via rede social que a gente tem, os telefones também nossos, e a partir daí existe sempre um primeiro contato para poder entender, que uma prática também que a gente tem, Léo, é verificar se a gente consegue contribuir com aquele empresário ou não, né? Até entender se é um momento que ele está, se faz sentido para ele, e aí a gente apresenta a proposta que a gente vai trabalhar com ele, pensa como é que vai ser a aplicação, e a partir daí é que a gente valida o início das atividades. Aí a gente cria a agenda e vai seguindo para poder dar continuidade. Vocês falaram muito aqui Zoom, Google Meet, que Sim. são ferramentas hoje muito utilizadas. Mas vocês vão presencialmente na empresa? Você faz o contato corpo a corpo com a empresa? Aí depende, né? A gente tem sempre adaptar. Olho no olho. É adaptável essa questão de ir presencialmente, mas hoje também a tecnologia acaba facilitando muito essa questão. Nas últimas semanas eu estava em Feira de Santana e continuei atendendo o pessoal. Acontece às vezes, por exemplo, tem um cliente meu que eu vou uma vez por semana, que também já é a forma que a gente fez o contrato. Eu vou lá uma vez por semana. E às vezes casa no mesmo dia de atendimento de um outro cliente. Então eu já aviso para ele, de tal hora, eu vou estar atendendo online. Então eu sento lá no escritório dele e faço o atendimento online. Então é relativo. Perfeito. Liz, eu vou lhe fazer uma pergunta aqui dentro do assunto, mas principalmente de sua profissão.
Nunca se falou tanto na psicologia como nesses últimos anos, para vários vertentes, vieses, né? Tudo é psicologia infantil, é psicologia do adulto, do idoso, tudo a psicologia passou a ter uma importância capital, né? Em tudo, e nas empresas, nos negócios, porque eu acho que foi um adoecimento quase geral de todo mundo, né? Em todo esse período que a gente vive aí. Exato. E assim, isso me faz lembrar uma frase de um professor. Sim. Eu me sinto super jovem, mas aí já tem 20 anos aí, né? Desse momento na faculdade, onde ele disse, olha, vocês são uma geração de psicólogos que vão encontrar uma fase, né, o Zeitgeist, que é um momento presente, né, que vocês vão viver, onde a sociedade vai estar extremamente doente. E elas não vão saber lidar com crises. E a humanidade está caminhando para ter cada vez um encadeamento de crises. Quem falou isso foi Alexandre Coimbra de Amaral, que foi meu professor. Hoje ele é um dos psicólogos consultores da Fátima Bernardes, dentro do programa da Fátima, né? E ele traz muito isso, assim, normalmente ele traz essa fala porque, infelizmente, é a previsibilidade. Então isso era previsto. A sociedade está doente porque a gente está com justamente o que ele trouxe, né, um encadeamento de dores das nossas antigas gerações. Pessoas que estavam buscando, inclusive, montar um negócio para sobreviver e não para viver a sua essência, para viver os seus sonhos. Né? 99% dos empresários que a gente acompanha, quando a gente vai mexer nessa questão do propósito, eles descobrem que o que ele está fazendo foi porque alguém disse que era importante, porque disseram que isso ganha dinheiro, porque isso já veio do pai, mas não porque ele olhou e falou, é isso que eu quero morrer fazendo. Né? Então, a gente está vivendo justamente o que a sociedade O sujeito tem provocou. o dinheiro, né, o capital, aposentou, porque tem algum dinheiro e tal, é difícil, mas tem. E aí fala, eu quero colocar um negócio, não tenho ainda um direcionamento, o que é que eu vou colocar? Pode também, nesses casos, muito, né, procurar uma empresa e orientações tipo a de vocês? Quando você trouxe essa questão do acidente, né? Então, assim, infelizmente, a gente ainda tem toda uma formação de mentalidade social de que as pessoas precisam ser monitoradas. Então, assim, como é que a gente resolveria acidente de trânsito, por exemplo? Mais fiscalizações, né? Se tivesse fiscalização. Infelizmente, porque, assim, teoricamente, por sermos pensantes, era para o cara saber, né? Tem uma lei, não precisa avançar o sinal. Mas, fatidicamente, somos seres que precisamos ser liderados. A gente tem uma porcentagem muito pequena da população que tem essa autoliderança, que é o nosso desafio aqui, ensinar a pessoa, para ele ser líder, ele tem que ser autoliderado. Outra coisa extremamente importante é que o líder, não é ele que diz, eu sou líder de algo, não. Ele faz o comportamento e as pessoas o nomeiam líder. Então a gente vive exatamente esse modelo social e os vários problemas sociais básicos que a gente vive seriam resolvidos se a gente fizesse a necessidade básica, que é a pessoa ser monitorada, ser vigiada. Lamentavelmente, mas ainda estamos nesse nível de desenvolvimento humano. Léo, tem mais alguém por aí? A gente já está chegando aqui na reta final do programa e com os nossos convidados, né? E a gente sempre agradece, já antes do encerramento, a gente sempre agradece, que são assuntos assim, muito interessantes, pertinentes, que o pessoal sempre está aí participando com a gente. E os convidados hoje foi um tema super interessante, como todos, né? A gente tem acertado aí nos temas que a gente tem conversado. Chegou por aqui aqui. ele, que está sempre numa campanha aqui contra o Atlético Mineiro, Marcos Galvão. Boa, não tem nada a ver com o tema, não. Só o pessoal fazendo Mas, a mentoria aí. Só para quebrar um pouquinho o clima, ele está aqui todo dia. Feliz da vida. Tá feliz. O Atlético foi eliminado da Libertadores e dá risada aqui. O Marcos Galvão, que sempre está aqui, agora no Atlético Mineiro, torcedor do Flamengo. Hoje tem Flamengo. O papo E Barcelona. Voltando ao papo aqui, muito interessante entender todas as possibilidades, né, que vocês podem proporcionar a esse gestor. E aí, reforçando, cara. Fala aí como é que acham vocês. Pode E reverter agora o encerramento, a gente volta com o Tadeu, depois com a Alice para encerrar. Vocês dois aí podem. Tem nossos contatos, né, que é o 73-99198-5309, que fala direto comigo. Se eu não atender na hora, eu retorno em breve, e pode mandar uma mensagem pelo WhatsApp também, que vai ser retornado. Tem o Instagram, né, que é o Tadeu Campos Business. Tem o Instagram de Elisandra também, para poder estar acompanhando a gente. A gente faz live toda terça-feira, falando do que a gente aborda nas empresas e disseminando conteúdo. Então essa é uma das formas de estar encontrando com a gente. E é bem interessante porque assim, no movimento, né, é online, é presencial,
Então, assim, trouxemos a atualidade, que tudo muito online, é muito mais rápido. Eu tô te mentorando aqui, daqui que você vá ao meu encontro, estacione, a gente vai lá, faz online, a gente ganha tempo, otimização, aquela questão do tempo mais produtivo, né? Mas a gente tem um cliente, por exemplo, que na análise do caso, a gente percebeu que precisávamos ir até lá. Fomos um domingo, né, amigo? Um domingo, passamos o dia lá, cuidando da equipe dele, dos funcionários dele. Então, é muito adaptável, porque a gente é mentor. E o mentor, ele vai olhar a sua necessidade. A gente vai utilizar a nossa expertise para ajudar a você realmente resolver seu problema. Mas vamos agora para 1 minuto que falta, viu? Aí eu me lembrei aqui de uma coisa. Só procura a mentoria quem está com problema ou a empresa que está bem e fala assim, não, eu não preciso de ninguém. Essa é a evolução, né? Infelizmente, a maioria, quando já está com toda a ferida aberta, né, amigo? Mas a ideia, quando a gente dissemina conhecimento, é para a gente mostrar para as pessoas que elas, como serem pensantes, o único ser que é capaz de pensar sobre si é o ser humano. Então, ele não precisa chegar ao caos. Ele pode simplesmente se antecipar e não deixar que isso aconteça. Perfeito. Obrigado aí, viu, Tadeu? Prazer estar com você. Obrigado, Liz. Um abraço para vocês. E, Léo, a gente vai continuar aí. Vocês vão continuar com o Papo de Boleiro, que eu já estou indo embora. Tchau. É isso mesmo. Agradecendo todo mundo pela participação aí online, todo mundo que está com a gente. Amanhã volto o Hora de Notícias no mesmo horário, de 9 às 10 aqui na GQR Repórter TV Web. Grande abraço, pessoal. Tchau.